Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Estamos de volta à França no episódio de hoje, mas não é em Paris ou Nantes, que são cidades por onde a gente já passou aqui no podcast. A nossa convidada de hoje estudou na pequena cidade de Besançon. É um lugar bem bacana, com muita história e uma excelente universidade para fazer intercâmbio. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Stephanie Aguiar da Silva. A Stephanie é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ela faz Geografia, bacharelado em Geografia, numa das unidades da UDESC aqui em Florianópolis, que é a FAED, o Centro de Ciências Humanas e da Educação. E ela vai conversar com a gente sobre a experiência de intercâmbio na cidade francesa de Besançon, na Universidade de Franche-Comté. Stephanie, seja bem-vinda então ao podcast. Muito obrigado por ter aceitado compartilhar a tua experiência com a gente. Oi, olá, muito obrigada por me receberem, ansiosa para poder contar a minha experiência para vocês. Você ficou o segundo semestre do ano passado lá, então? Isso, eu cheguei lá, acabou de completar um ano, eu cheguei lá dia 27 de agosto e voltei em fevereiro agora desse ano. Stephanie, o intercâmbio era uma coisa que estava assim, no teu horizonte desde o início da graduação, ou foi uma vontade que foi despertada ali durante o curso? Como é que você decidiu fazer intercâmbio? Quando eu recém tinha entrado na UDESC, já ouvi as oportunidades do PROME, assim, mas durante o curso eu fui amadurecendo essa ideia, né, de para onde eu queria ir, o que eu queria fazer no intercâmbio. Durante a pandemia não tive a oportunidade, né, de realizar, e quando voltaram as bolsas do PROME, voltou essa oportunidade, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria fazer e pude me inscrever. PROME é um programa de intercâmbio da UDESC para estudantes de graduação da UDESC, que distribui todo semestre algumas bolsas de estudo que são bem bacanas, né? São bolsas que pagam passagem, pagam o seguro de saúde e paga também uma ajuda de custo para você se manter lá no local de destino, né? Você recebe em dinheiro 6 parcelas de uma ajuda que agora no novo edital está em 3 mil e poucos reais, dependendo do país, entre 3.300 e 3.800 por mês, você recebe para ajudar a se manter lá. E aí você tem mais de 100 universidades conveniadas com a UDESC em que você pode escolher, né? Mais de 20 países aí. E falando nisso, Stephanie, como é que você escolheu o país e a universidade para onde você foi? Quais foram os critérios assim que mais pesaram para você? O país eu escolhi com critérios pessoais, primeiramente, porque eu já tinha interesse na língua francesa, era uma língua que eu já estava começando a aprender e queria ter essa prática, e interesses bem acadêmicos também, porque a geografia brasileira ela é muito inspirada pela geografia francesa em diversos sentidos, assim. E então eu queria, aproveitando que eu já tinha esse interesse pessoal pela França, utilizar para aprender de onde vem então a geografia brasileira, de onde vinha essa nossa abordagem aqui. E lá você teve aulas em francês? Sim, foram aulas em francês. E aí você cumpriu o teu objetivo de aperfeiçoar o francês? Assim, você conseguiu se virar bem com o idioma? Como é que foi a tua experiência nesse sentido? Foi difícil, foi dura, com certeza, chegar lá com pouca experiência de fala e de escuta da língua, então chegar direto com aulas foi bem difícil, mas eu tive bastante apoio, os colegas, eu tinha um outro colega intercambista também, então eu tinha apoio de colegas para se entender na língua, ainda se entender dentro de termos geográficos na língua. Também tive muito apoio do pessoal local, pelo menos na cidade onde eu fiquei, o pessoal foi bem receptivo e achava muito legal a gente ter vários intercambistas tentando aprender a língua. Então foi com certeza um processo duro, viver num país que fala uma língua completamente diferente e aprender e estudar nessa língua, mas foi um processo bem valioso. Assim, eu acho que nesses 6 meses que eu passei lá, eu aprendi muito mais do que aprenderia fazendo anos de curso. A universidade em que você foi, a Franche-Comté, ela oferece disciplinas em inglês também?
No curso de geografia não, eu sei que não, mas eu acho que oferece cursos de inglês em outros cursos. Eu lembro de ter colegas do direito e de relações internacionais que conseguiram pegar algumas disciplinas em inglês. Mas mesmo para quem vai estudar em inglês lá, você diria que é bom ter uma base do francês para ir estudar lá, ou dá para se virar com o inglês? Não sei se você consegue dizer, dar uma impressão sobre isso a partir da tua experiência. Eu acho que em cidades maiores na França é bem possível viver só com o inglês, se você está indo fazer disciplinas em inglês em alguma universidade lá. Besançon, no entanto, a cidade que eu fiquei ela é um pouco menor, então apesar de ter diversos outros intercambistas que eu pudesse trocar, conversar ideias em inglês, a maioria dos estabelecimentos, dos cafés, dos mercados, enfim, não falavam inglês, então era importante eu, nesse caso, poder falar o francês, mas imagino que em outras cidades maiores isso não vai ser um problema. Conta um pouco para a gente como é que foi a tua chegada lá na França, assim, uma intercambista brasileira que nunca Uhum. tinha feito intercâmbio e tal, foi tranquilo, assim, como é que foi a tua chegada, a tua recepção lá na universidade? Uma coisa bem importante que eu tive antes de chegar lá foi uma madrinha, um apadrinhamento pelo Buddy System. Eu não sei se o pessoal conhece, mas é um sistema que até o UDESC oferece buddies para receberem intercambistas aqui, que você se cadastra e você dá como matches, como aplicativo de relacionamento, você dá matches com pessoas que estão disponíveis naquele país, naquela cidade que você está indo, para te receber e te ajudar com o que for preciso, ou coisas administrativas, coisas da universidade, enfim. E antes de ir para lá, eu já tinha uma buddy, uma madrinha me esperando. Ela foi essencial, assim, porque eu tive uma chegada bem conturbada, com vários cancelamentos de voo, enfim. E ela foi essencial de me buscar na estação de trem, de me levar até a moradia. Então, acho bem legal para quem está pensando em fazer intercâmbio, que já está com essa ideia de pesquisar buddies na cidade onde você está indo. E tive essa primeira recepção dela, e logo em seguida eu já entrei numa aula de introdução ao francês, assim, de poucas semanas no começo do. Antes de iniciar os cursos de geografia, e lá eu conheci diversos intercambistas de vários outros lugares que também estavam com objetivos parecidos com o meu. Então foi legal eu ter essa chegada lenta lá com pessoas como a minha madrinha, pessoas como o meu intercambistas que estavam ou dispostos a me ajudar no caso da minha madrinha, ou passando por problemas bem parecidos com meus, igual os intercambistas, né? Então eu acho que chegar lá no seu país com uma certa base de apoio é bem importante. Então minha recepção foi bem boa, bem tranquila, minha chegada lá nesse sentido. Como você fez aulas em francês, eu imagino que você tenha convivido mais com franceses mesmo lá, Uhum, né? Ou uhum. não? Como é que foi a tua convivência lá com os alunos de lá ou com outros intercambistas? Dentro da minha turma da geografia, só tinha mais um outro intercambista vindo do Japão. E a minha relação maior com os intercambistas foram nessas primeiras semanas de cursos de francês, assim. Depois disso, a minha convivência já foi mais com os alunos franceses, os alunos da geografia de lá. E foi uma convivência muito legal, assim. Eu percebi bastante diferença na convivência entre eles e a convivência de sala de aula aqui no Brasil, por exemplo, mas eles são pessoas de um jeito um pouco mais frio do que a gente está acostumado aqui no Brasil, mas pessoas ainda um tanto calorosas dentro do seu limite, assim. Eu fui bem recepcionada também por eles estavam sempre interessados, ainda mais que era período de Copa do Mundo, Ah, então saberem que eu era brasileira sempre gerava assunto. você fez amizades lá então? Sim, com certeza. Você manteve essas amizades? Você se corresponde com Uhum. o pessoal de lá ainda, esse tipo de relação assim? Sim, sim, fiz vários amigos lá, tanto da turma da geografia, tanto desse grupo de intercambistas que eu conheci no começo, e até de brasileiros que estavam lá. Eu acho que isso é bem legal para quem está pensando em fazer intercâmbio, conhecer alguns brasileiros lá, porque vai dar saudade de casa em algum momento, você vai querer ter alguém para falar como você está querendo um arroz com feijão, e só outros brasileiros vão entender. Uma das coisas que as pessoas que fazem intercâmbio comumente assim apontam, né, como uma experiência bacana do intercâmbio é você ter contato com gente de outras culturas, né? Tem Uhum, universidades que são muito internacionalizadas, então tem uma coisa legal assim de você falar com gente de lugares muito diferentes e tal. uhum, No teu caso, você disse que tinha um interesse assim também na cultura francesa em si, na língua francesa e uhum. tal. Conviver mais com os franceses aí encaixou então com o que você pretendia no intercâmbio, isso? Uhum,
Não, com certeza, com certeza. Aprender a língua francesa também, ou qualquer outra língua, muito tá na convivência com essa língua, né? Então, poder estar sempre trocando ideia com outros franceses em sala de aula sobre e ter que utilizar esses termos de sala de aula, termos geográficos, me ajudou bastante a entrar mesmo na língua e conviver com os hábitos deles, né? Então, desde do modo de solicitar alguma coisa numa farmácia, no mercado, até o modo de trabalho em grupo também. Stephanie, conta pra gente um pouco como é que é a universidade para onde você foi lá, dá uma ideia pra gente de como é estudar na Université Franche-Comté, como é que é a estrutura da universidade, o lugar onde ela fica, Uhum. as aulas, os professores, tenta dar uma ideia geral de como é estudar lá. A Universidade de Franche-Comté, lá em Besançon, pelo menos, ela é dividida em alguns campos. O campus em que eu estudei, o campus de Ciências Humanas e Letras, ele é o mais antigo da universidade, então ele já tem alguns bons séculos que ele está instalado no centro da cidade. Era lá onde eu tinha as minhas aulas, mas eu morava e era um campus também com outras aulas em outro local, porque a gente tinha moradia estudantil, isso é uma coisa legal de falar, que a Universidade de Franche-Comté oferece moradia estudantil para todo intercambista. Você paga um valor de aproximadamente 250 euros por mês, mas eles têm os prédios estudantis com diversos quartos para o pessoal que vai estudar lá. E então eu morava em outro campus, mas a transição desse campus de ônibus até o que eu tinha aula era bem tranquila. O transporte público lá era bem legal. E uma coisa bem legal mesmo dessa universidade é que lá, ainda próximo de onde eu morava, era o campus de educação física. E esse campus de educação física tem toda uma estrutura física, mas também tem aulas para todos os alunos de graça semanalmente, assim, de diversos esportes. Eu fiz escalada, eu fiz parkour, alguns amigos fizeram dança, outros fizeram yoga. Então são diversos esportes que a universidade oferece de graça para alunos e comunidade acadêmica com a estrutura, né, todo o ginásio, enfim, e com professores já não são nem alunos ali dos cursos de educação física, mas professores mesmo disponíveis em certas horas semanais. Isso foi bem legal. A estrutura do centro da universidade, onde eu estudava, ela era bem histórica, muito legal mesmo. Até embaixo da universidade a gente fez uma tour, uma vez que tinha um domus, que foi explicado lá, eu também não sabia o que era. Eram grandes casas gigantescas de pessoas milionárias da época ainda anterior à Idade Média, assim. Então, embaixo da universidade tem todo esse acervo ainda, e eu acho que é uma universidade bem ligada trazer a importância da sua estrutura para os alunos, para a comunidade acadêmica poder aproveitar. Stephanie, você foi para a França com a bolsa do PROME, né, que a gente falou Uhum, um pouco antes aqui, que a universidade paga para você as passagens, né, o uhum, seguro-saúde e te dá uma ajuda de custo para se manter lá por 6 meses, né? uhum, Alguns países são mais baratos, né, tem um custo de vida mais baixo, outros mais altos, né? A França uhum, não costuma ser um dos mais baratos, né, mas isso varia de acordo com a cidade também que você está. sim. Lá em Besançon, como é que é? A bolsa do PROME foi suficiente para você se manter? Como é que era o custo de vida? Uhum. E conta um pouquinho como é que era morar lá na cidade também. A bolsa do Prome ela foi quase suficiente, assim, eu lembro que eu recebia aproximadamente 650 euros mensais e eu precisava de só uns 100 euros mensais para conseguir cumprir com os meus gastos. A cidade, ela é uma cidade não muito turística, mas ela tem certos pontos, comparado, claro, com a Paris, com grandes cidades da França, né? Mas ela tem certos pontos turísticos bem legais, como a Citadelle, que é um forte gigantesco que tem lá. E também tem alguns pontos naturais muito legais lá, como ela é o fim das Montanhas do Jura, que para os colegas da geografia provavelmente vão estudar em algum momento em geomorfologia as montanhas do Jura, que são montanhas feitas de dobras. Então foi muito legal na cidade mesmo onde eu fui estudar, tá vendo coisas que eu estudei aqui no Brasil, estudei na UDESC. A cidade ela tem uma pegada meio rural nas suas fronteiras, na parte mais longe do centro, e uma pegada bem comercial no centro.
Pelo que você está descrevendo, Besançon parece ser um lugar legal, né? Parece ser um lugar bonito, histórico, né? E também com as atividades de esporte que você estava descrevendo, parece ter sido divertido esse teu intercâmbio lá em Besançon, ou não? Com certeza, muito divertido. Algumas coisas divertidas que eu pude viver lá, por exemplo, foi ver neve. Pela primeira vez eu ainda não tinha visto neve, como eu fui para lá no verão, né, tive essa experiência. Uma coisa cultural francesa de marché de Noël, que são as feirinhas de Natal na rua. Então todo aquele climinha de filme europeu de Natal eu estava vivendo, então foi bem divertido. Foi uma grande experiência mesmo. Stephanie, tem mais alguma dica que você daria, assim, baseado na tua experiência, que você acha importante para alguém que está começando agora a planejar o intercâmbio, decidindo para onde vai, como é que vai, baseado no que você viveu aí, tem mais alguma dica que você daria? Duas dicas principais, assim. Uma é para ter bastante cuidado, bastante atenção aos documentos que cada país exige para não só para sua entrada lá, porque como você provavelmente já vai com visto e tal, a entrada é tranquila, mas para sua vivência lá. Então, na França, por exemplo, ali é um país bem burocrático, então eu já tive que sair daqui com pastas e pastas de documento. Então, eu acho bom o pessoal sempre ficar atento ao que o seu país pede. Às vezes é necessário documentos traduzidos com tradução juramentada, então já é melhor sair do Brasil com esse tipo de coisa do que lá ter que ir atrás disso, enfim. Essa é uma dica. E outra é para fazer a maior quantidade de amigos possíveis, assim, no caminho, na cidade que você está ficando, na universidade, no dormitório, nas viagens que você pode fazer pela região. Então, aproveitar para fazer a maior quantidade de amigos possíveis, que é assim que você consegue ter a vivência com o pessoal, tanto do lugar que você tá, tanto outras pessoas de outros países que estão ali que você consegue ter contato. Stephanie, pelo que eu entendi da nossa conversa, você recomenda a experiência que você teve, né? Me parece que você gostou Uhum. muito lá do local, da universidade, da experiência em si, é isso? Com certeza, foi uma ótima experiência, eu sempre vou ter ótimas lembranças. Agora, até completando um ano de que eu cheguei lá, eu tô um pouco nostálgica, mas foi incrível. E agora que passou esse tempo, Stephanie, que já faz um ano e tal, você consegue refletir assim no que essa experiência mudou em você, assim, o que você trouxe de Uhum. volta na bagagem depois desse intercâmbio? Além de toda a bagagem teórica e prática do curso em si, né? Das disciplinas que eu tive lá, da língua francesa também, eu vim com uma bagagem de muita maturidade. Eu acho que ter 6 meses que você está se virando sozinho em um lugar que você não conhecia ainda é um grande desafio do quanto você está pronto para lidar com a vida, para lidar com problemas da vida que provavelmente vão acontecer quando você estiver de volta no seu país e que vão continuar acontecendo. Então, ter que lidar com eles sozinha em outro lugar, com certeza me trouxe muito mais maturidade. É uma experiência de crescimento, então. Com certeza. Legal. Muito legal a conversa, então, que a gente teve aqui com a Stephanie Aguiar da Silva, ela é estudante de Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, estuda Geografia bacharelado no Centro de Ciências Humanas e da Educação, também conhecido como FAED, e ela contou para a gente a experiência bacana que ela teve no ano passado, início desse ano, na França, na cidade de Besançon. Ela fez um intercâmbio de um semestre na Universidade Franche-Comté. Stephanie, eu te agradeço muito por ter contado a tua história aqui, muito legal, eu acho que vai ajudar muita gente aí que está buscando o intercâmbio. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e realmente espero que inspire algumas pessoas. Essa oportunidade vale muito a pena. Legal. E a gente pode deixar o teu contato, então, Stephanie, se alguém quiser saber mais aí sobre estudar na Claro, França, a com gente vai certeza. deixar então o contato da Stephanie ali na descrição do episódio. Ela vai ficar feliz, eu tenho certeza, Uhum. em responder aí dúvidas que vocês têm e ajudar a quem quer ter uma experiência assim também. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbio podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbio podcast.
Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.